Queridos amigos e irmãos, muito boa tarde. Que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. E nós estamos aqui agradecidos a Jesus, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, aos espíritos amigos que nos auxiliaram e que tornaram possível a realização dessa reunião na tarde de hoje. E o agradecimento maior a Deus Pai por ter nos permitido conhecer essa fonte de luz tão importante para a nossa evolução espiritual, chamada doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. E viemos aqui, como Jesus nos asseverou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E estamos em busca dessa verdade. Sabemos que é um grande conjunto e viemos adquirir um pouco dessa verdade nessa tarde. Querido amigo Jesus, nós estamos agradecidos pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, reconhecendo a nossa inferioridade. Sabemos que estamos aqui pelo acréscimo da misericórdia do Pai, e isso nos emociona pela grandeza desse amor que o Pai tem por todos nós. Aproveitando, Senhor, o ensejo, o momento de prece, para lembrar e pedir por todos aqueles que sofrem mais do que nós, que estão em situações mais difíceis, mais complicadas, aqueles que partiram por morte violenta, que possam ser socorridos, amparados pela espiritualidade maior, para amenizar a sua dor, o seu drama, e para que eles aceitem que a cada um será dado segundo as suas obras. Mas que Deus é amor e nos dará novas oportunidades. Agradecemos por tudo de bom que tem acontecido na nossa vida e pelo entendimento, pela compreensão que já temos e que nada acontece por acaso. E assim, Senhor, certos da Tua presença entre nós, agradecemos mais uma vez, pedimos ao nosso irmão Aire de Lacerda a permissão para iniciarmos a reunião doutrinária da tarde de hoje. Muita paz a todos. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Agradeço ao nosso irmão Marcos o convite. Meu nome é Adriana de Cássia. Eu sou do grupo Luz no Caminho, da cidade de Escada. E através do nosso amigo Marcos, estou aqui. E também é importante a gente ressaltar, porque sabemos também que tem uma plateia espiritual que nos assiste, que nos acompanha, que nos conhece. Então é importante a gente ressaltar que esses ensinamentos não são nossos, são da doutrina espírita, são de Jesus. Nós somos meros aprendizes, falhos, instrumentos imperfeitos, que, na falta de outros melhores, a espiritualidade se serve de nós. Então, como dizia um velho amigo, e eu gosto de repetir as palavras dele, nós que proferimos esses ensinamentos somos, na verdade, os mais necessitados de ouvi-los. Então, nós trouxemos hoje, para conversarmos um pouco, para a gente refletir sobre servir, mas servir com Jesus, a importância de servir. E trouxemos o versículo de Marcos, quando Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus disse que ele veio para servir, e nós sabemos disso e comprovamos isso. Allan Kardec já nos disse: amai-vos e instruí-vos.
Mas como poderemos demonstrar esse amor do qual Jesus falou e colocou como maior mandamento que resume toda a lei e os profetas? Como podemos demonstrar esse amor? Por Deus, pelos nossos irmãos, pela criação. Não existe outra maneira de demonstrar, a não ser, como disse Jesus, servindo. Mas todos nós conhecemos o sentido da palavra servir. Mas vamos ver o que nos diz o dicionário sobre a palavra servir. Servir é prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções. Então aqui se coloca deveres e funções. De acordo com a função de cada um, temos os nossos deveres. Mas esses deveres não se relacionam apenas ao campo profissional, mas deveres como um todo, como seres humanos que somos, como filhos de Deus. Servir a pátria. Quando a gente pensa em servir a pátria, a gente lembra logo dos soldados, né? Que dedicam, que arriscam e que dão a própria vida pela sua pátria. Então, servir tem esse sentido se a gente pensa em servir a pátria. Passou a vida a servir. Quando a gente fala já em passar a vida a servir, a gente já imagina pessoas que passaram a vida cuidando dos outros, atendendo aos desejos, atendendo às necessidades dos outros. Servir também quer dizer ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar. Servir um colega, dedicou sua vida à caridade, viveu de servir. Aí a gente já traz este servir para o sentido que Jesus se referia, esse sentido da gente ser útil, da gente auxiliar, da gente praticar a caridade, né? Sabemos, claro, que estamos longe na escala, né, de atingir o nível de uma Madre Teresa que dedicou a vida a servir, né, renunciando, sacrificando os próprios interesses, até a saúde, para servir. Nós estamos longe desse exemplo, mas a gente já pode fazer alguma coisa de acordo com a nossa limitação, de acordo com a nossa condição. A gente já pode começar de alguma forma a servir. No Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem intitulada Homem de Bem, nos indica como deve servir, como seria a maneira ideal de servir, tanto para aquele que está numa posição subordinada, quanto para aquele que está numa posição de chefia, de patrão. Então ele diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o subordinado, né, o homem de bem, falando do homem de bem. O homem de bem, quando ele está subordinado, quando ele é subordinado, ele compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de cumpri-los. Ou seja, ele sabe da sua função, ele é consciente dos seus deveres e é consciencioso, escrupuloso para cumprir aquilo que lhe cabe, que é inerente à sua função. Mas se ele for um superior, como o homem de bem, estando em uma posição superior, como ele se porta? E o Evangelho diz que ele trata com bondade e benevolência todos aqueles que lhes estão subordinados, porque ele sabe que perante Deus somos todos iguais. Ele usa a autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Ou seja, o homem de bem, estando em uma posição superior, ele não vai humilhar, ele não vai satisfazer o orgulho, humilhando, esmagando. Pelo contrário,
ele vai tornar menos penosa possível aquela condição na qual se encontram os subalternos, os subordinados, e vai usar sua autoridade, o poder que tenha para erguer a moral daqueles que estão sob suas ordens. Isso se for um homem de bem, porque é o título da mensagem, é homem de bem. Mas aqui quando ele fala de ter utilidade, né? De servir na função de ser útil. Então a gente pensa nas coisas, nos bens materiais, dos quais todos nós precisamos. Então quando a gente tem um bem material, a gente vai se servir de acordo com a utilidade daquele bem. Será que a roupa serve? Ou seja, essa roupa vai ser útil? Mas ajudar também, como nós estamos vendo, no sentido de ser solidário, no sentido de ser caridoso, de onde estivermos, tentarmos ser útil, servir as pessoas, ter proveito. Jesus nos mostra a importância de servir quando ele fala da figueira seca, que eu acredito que todos conheçam a parábola da figueira seca. Quando Jesus vinha com seus discípulos e Jesus sentiu fome e avistou uma figueira e se aproximou à procura de um fruto para saciar sua fome. Mas quando Jesus percebeu que aquela figueira ela não tinha frutos, né? Como nós sabemos da parábola, Jesus disse: nunca mais nasça frutos de ti. Ou seja, ele amaldiçoou aquela figueira seca. E o relato de Mateus que nós vamos destacar, Mateus capítulo 21, versículo de 12 a 22, diz que a figueira seca secou imediatamente, É isso que nos diz o relato bíblico. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Então, a figueira, né, é uma árvore que ela costuma dar frutos em julho. E era, no caso, maio, ou março ou maio, quando se passou essa situação, essa cena na qual Jesus amaldiçoou a figueira. Então, a gente reflete, mas por quê? Não era tempo de figos e Jesus amaldiçoou a figueira porque não havia frutos. Acontece que a figueira é uma árvore na qual os frutos vêm junto com as folhas, dão antes das folhas ou ao mesmo tempo que as folhas. Como a figueira estava frondosa, cheia de folhas, então se deduzia que ela tinha frutos, já havia dado frutos. Então, aparentemente, aquela figueira, ela demonstrava ter alimento. Por isso, Jesus usa essa alegoria, como a gente sabe, que Jesus precisava de imagens fortes para tocar o coração e para atingir a compreensão daquelas pessoas que, se ainda hoje, muitas vezes é difícil para nós compreender e muitas vezes compreendemos os ensinamentos, mas não conseguimos pôr em prática. Imagine na época a rudeza daquelas inteligências, a rudeza daqueles corações. Então Jesus precisava de cenas fortes, de exemplos fortes, para que pudessem compreender e tocar o coração. Nesse caso, ele quer combater a aparência, como nos diz o texto, aquelas pessoas que têm a aparência de serem boas, de ajudarem, mas que na verdade nada produzem. Jesus combateu sem cessar
a hipocrisia, né? Nós sabemos disso através dos relatos, né? Das passagens na qual ele conversa com os fariseus. Então aqui também ele não perde a oportunidade, porque Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Então é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Quantas vezes a gente sente que poderia ser útil, que poderia servir, que não estamos talvez desempenhando a função de acordo com o que prometemos, com o que planejamos antes da nossa encarnação? A gente sabe, porque a gente tem os ensinamentos de Jesus e a gente tem a nossa própria consciência. Então, de acordo com a nossa consciência, perscrutando a nossa consciência, inquirindo, examinando a nossa consciência, nós saberemos, nós sabemos se estamos realmente no caminho que a gente traçou, se nossa consciência está tranquila, se estamos fazendo tudo quanto poderíamos ou quanto deveríamos. Mas quanto à mediunidade, será que haveria alguma relação desta parábola da figueira seca com a mediunidade e com o tema da nossa conversa, que no caso é servir com Jesus? Como se aplicaria a nossa doutrina, esses ensinamentos, no que concerne à mediunidade? Os médiuns são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então se assemelham à figueira estéril. Deus, então, lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. Então a figueira seca, no que concerne à mediunidade, representa todos nós, né? Porque em maior ou em menor proporção, todos nós temos uma certa mediunidade. Então, quando a gente não faz bom uso daquela mediunidade, quando a gente não faz uso, é como se a gente fosse uma árvore infrutífera, uma figueira, né? E Jesus, ele foi bem claro, né? Ele amaldiçoou e disse: nunca mais nasça frutos de ti. O que nos faz recordar também outra parábola que Jesus contou, porque ele era muito incisivo nessa questão, que é a parábola dos talentos. Mais uma vez, Jesus destaca, Jesus põe em evidência a importância de servir, a importância de ser útil, né? Todos conhecem a parábola dos talentos, na qual o homem que ia viajar distribuiu entre 3 servidores seus alguns talentos, que eram a moeda da época, e a um ele deu 1 talento, o outro recebeu 2, e o terceiro recebeu 5 talentos. E os 2 servidores, um que trabalhou, recebeu 5, progrediu, aplicou, movimentou e dobrou o valor. O que recebeu 2, também da mesma maneira, conseguiu dobrar o valor. Mas aquele que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento. Ele não produziu, ele não trabalhou, ele cruzou os braços, né? E o homem, né, o Senhor, quando ele volta, ele elogia e ele recompensa aqueles servidores que trabalharam, aqueles servidores que dobraram o valor. Mas aquele que não trabalhou, aquele que enterrou o talento na areia, também é amaldiçoado. E ele diz que ele é infiel servidor e que ele vai ser lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então,
Com essa figura, com essa alegoria, Jesus deixa bastante claro também a importância do trabalho. Não só o trabalho material, apesar de que também o trabalho material, como vimos na parte que falou do homem de bem, nós podemos ser um instrumento de Deus, de Jesus. A gente pode tentar amar os outros como a nós mesmos. A gente não vai conseguir sempre, né? Nós somos falhos, é verdade, ainda agasalhamos egoísmo, orgulho, mas a gente pode sempre se esforçar para fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que se fizesse a nós mesmos. Dessa forma, nós estaremos servindo com Jesus onde estivermos. Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, deixa eu voltar para não distrair com a leitura. Mahatma Gandhi todos conhecem, né? Ele lutou pelo seu país, ele serviu durante toda a sua vida e ele conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra sem atirar uma só pedra, inaugurando a resistência pacífica à não violência. Então, esse homem que é um exemplo para todos nós, o que diz ele, né, sobre servir? Ele diz que quem não vive para servir, não serve para viver. É isso que Mahatma Gandhi, a grande alma, diz. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Então aí também a gente vê a importância de servir, né? A diferença, a distinção entre aquele que deseja sempre e que espera ser servido, como ele se cristaliza, como ele não vai retroagir, porque a gente sabe que a lei de evolução não permite que a gente regresse, né? Que a gente decresça, vamos dizer assim. Mas ele vai estacionar ali. Porque esta condição de esperar ser servido, esta condição de não querer ser útil, de não buscar auxiliar, esta condição é prejudicial para nós mesmos, para todos aqueles que se colocarem nessa posição. Pelo contrário, aquele que busca ser útil, aquele que serve com prazer, ele vai encontrar 1000 recursos na solução dos seus problemas. E a gente sabe disso. A gente sabe que somos acompanhados de perto pela espiritualidade. E a gente sabe que quando a gente direciona nossas forças, nossos esforços para produzir o bem, para ser útil, a gente sabe que é auxiliado, a gente pode sentir isso. A gente sente isso. Quando a gente decide fazer uma coisa que seja útil para nós mesmos ou para alguém, então a gente sente que forças convergem ao nosso favor. A gente sente que o universo, como diz a frase, né? Como diz o ditado, o universo conspira ao nosso favor. Quando a gente deseja fazer algo de bom, mas também quando a gente deseja fazer algo de ruim ou nada a fazer, também a gente vai receber auxílio. Só que nesse caso não vai ser o auxílio da luz, não vai ser o auxílio dos benfeitores espirituais, porque eles se afastam quando percebem a inércia, quando percebem o egoísmo. Os bons espíritos se afastam. E aí, quando a gente alimentar o desejo da preguiça, quando a gente alimentar o desejo de fazer coisas não proveitosas, a gente vai atrair para nos fortalecer, né? Aquela equipe espiritual que nenhum de nós gostaria de ter
mas que inconscientemente ou muitas vezes conscientemente, porque nós já temos um certo conhecimento graças a essa doutrina maravilhosa, né? Então muitas vezes conscientemente a gente se compraz na companhia desses irmãos infelizes, né? Colaborando assim para o nosso mal e para o mal dos nossos irmãos, que poderiam aprender estando ao nosso lado, né? Mas a gente fortalece os vícios ao invés de tentar, de nos esforçarmos, porque viciosos todos nós somos. Do contrário, não estaríamos aqui neste planeta de provas e expiações. Servir com Jesus. Na medida em que progredimos, sentimos uma satisfação íntima indescritível e deveras relevante. Vamos nos tornando pessoas melhores, mais agradáveis, de melhor e mais fácil convivência, úteis, cada vez mais úteis, respeitadoras, simples, confiantes, otimistas e mais alegres, sendo altamente beneficiadas por nossa conduta e, mais importante, capazes de favorecer ainda mais as demais pessoas, próximas ou distantes, no mínimo por nosso comportamento, prestando, ainda que sem notar, enorme contributo à harmonia e ao equilíbrio das relações humanas, né? Então, à medida que a gente vai progredindo, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai servir, a gente sente essa satisfação íntima. Quem nunca sentiu quando sentiu que fez uma coisa útil, uma coisa boa, sentiu aquela satisfação no seu íntimo, aquela felicidade, aquele prazer, que é completamente diferente de outros prazeres que nós sentimos, não é? Quem não conhece na sua família, no seu setor de trabalho, aquela pessoa da qual a gente diz assim: quem não gostar de fulano, não gosta mais de ninguém no mundo. Que pessoa é essa? É essa pessoa que é respeitadora, que é simples, que é confiante, que é otimista, que é alegre, que é uma pessoa agradável de se conviver, que é aquela pessoa que todos querem ter por perto, que é amigo de todos. Então, o que é isso? É o progresso, e esse progresso, ele só vem através deste servir. Porque quando a gente começa a servir, a gente sente, né, que realmente está se aproximando de Deus, que está se melhorando. Quando a gente começa a servir, a gente sente que está diminuindo um pouquinho o egoísmo, deixando de pensar só em nós, para pensar nos nossos irmãos também. Nós encontramos um poema do qual nós trouxemos alguns fragmentos, porque ele era longo, que é intitulado Atenção na Hora, de Jair Presente, e foi psicografado por Chico Xavier, onde fala nessa questão. Porque muitas vezes a gente gostaria de servir, mas a gente diz: meu Deus, eu não tenho condição de servir. Eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas na minha vida para resolver, eu não tenho condição financeira de ser útil, de ajudar, eu não tenho condição espiritual no momento, eu estou tão debilitado, eu estou tão enfraquecido, fisicamente ou espiritualmente. Então, como eu posso servir? De que maneira eu poderia ser útil? Aí Jair Presente diz assim: quando tudo te pareça, na tristeza que te invade, infortúnio, desencanto, amargura e tempestade. Quando a saúde escasseia e o companheiro deserta, quando o grito dos credores lembra a garra que te aperta, quando notas que perdeste o que tens por melhor e enxergas apenas sombra a envolver-te em derredor, quando os deveres te obrigam a sorrir e a suportar, enquanto desejarias
reagir e espernear. Recorda que Deus te deu, perante qualquer pesar, a fé que te guarda e ensina a nunca desanimar. Por trás da noite de espinhos, na provação vexatória, quem sabe, talvez estejas no alvorecer da vitória. Insiste na tolerância, nada reclames de alguém. O céu renova os caminhos de quem persiste no bem. Por isso, serve e não temas, nada te faça fugir. Quando tudo segue mal, é hora de resistir. Nós trouxemos um vídeo porque a gente fala de servir, mas é servir com Jesus, não é servir de qualquer forma, né? Então nós espíritas, muitas vezes a gente acha que por sermos espíritas, por conversarmos um pouco, por fazer algum trabalho na casa espírita, a gente acha que já está com o passaporte garantido, a gente acha que vai direto nesse plano, né? Quando desencarnar, a gente pensa que vai direto para uma colônia espiritual, para nosso lar, para um lugar de harmonia, de paz, né? Mas depende da forma como servimos. Se a gente serviu realmente com Jesus, e servir com Jesus quer dizer servir com humildade, servir com amor, servir sem orgulho, sem egoísmo. Vamos assistir um vídeo para encerrar, que é intitulado Um Espírita no Umbral. Um Espírita no Umbral. Um homem de 55 anos, espírita, sofreu um acidente e morreu de repente. Ele se viu saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu 3 espíritos, vestidos com capa preta, caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou: "Que lugar é esse?" "Aqui é o que vocês, espíritas, chamam de umbral", disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com as energias dele. "Mas isso é impossível", disse o espírita em desespero. "Não posso estar no umbral. Deve haver algum erro. Em primeiro lugar, eu sou espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o Consolador prometido por Jesus. Realizo também projetos sociais de doação de sopa aos pobres. Ministro o passe magnético 2 vezes por semana a uma multidão de pessoas lá no centro. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas. Além de dar palestras no centro para os iniciantes no espiritismo, definitivamente há algo errado." "Não há nenhum erro", disse o espírito das sombras. "Em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte desta doutrina consoladora, mas intimamente você julgava pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentia-se o máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza, quando, na verdade, muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que seu passe
era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro esperando receber algo em troca e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente, sim, você dava palestras aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando umas das maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. O homem ficou impressionado com as revelações daquele espírito. De fato, revendo suas atitudes e sua perspectiva, intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros, diante de tudo o que foi feito. O espírita então olhou para dentro de si e começou a se arrepender de tudo aquilo, reconhecendo seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, ele sentiu uma luz brilhando dentro dele e começou a se elevar. Ao perceber que estava se elevando e deixando o umbral, avistou outros espíritos ainda presos à condição umbralina e, novamente, lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos. Após sentir isso, caiu novamente no umbral. E a queda dessa vez foi ainda mais dolorosa. Um dos espíritos trevosos disse: "Você caiu novamente porque no momento em que se elevava, começou a sentir uma certa superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam, suscitando mais uma vez uma condição de orgulho. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido." Evangelho de Lucas 12:48. O homem ficou muito triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si mesmo e com toda a sinceridade pensou: "Sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo o que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem. Eu mereço estar aqui, no umbral. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa. Não me importo mais comigo e entrego minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha." O homem caiu no chão e apenas se entregou a Deus com fé. Nesse momento, não tinha mais nenhum sentimento de autoimportância. Fechou os olhos e deixou tudo fluir. Nesse momento, seu corpo começou a se tornar um corpo de luz e, sem nem perceber, começou a se elevar novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Dessa vez, nem percebeu que estava se elevando e se libertando. Um dos espíritos trevosos estava esperando por ele nesse plano mais elevado. Tirou a capa preta e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírita percebeu que esse espírito não era negativo, mas um espírito de luz que o estava ajudando desde o início. O espírito disse: "Tua renúncia de ti mesmo no último momento te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para os membros de qualquer religião.
E não se esqueça jamais do que disse Jesus: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Evangelho de Mateus 6:3. Autor Hugo Lapa. Nós agradecemos a oportunidade, de que a gente possa refletir, todos nós, como eu disse no início, meus ouvidos são mais próximos dos meus lábios, então que possamos todos refletir. Não seremos do dia para a noite uma irmã Dulce, um Chico Xavier, servindo e amando, mas que possamos começar, de acordo com a nossa condição, com nossas limitações, fazendo um pouco, onde estivermos. E vamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige os trabalhos. A nossa palavra é de gratidão, Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco, ao seu companheiro, seu esposo, que veio também acompanhando aí, como médio de transporte, para facilitar. E a todos os presentes, nós agradecemos também. E já renovamos o convite para quarta-feira estarmos juntos. Você, assim que puder, queremos ter o prazer da sua presença, da vossa presença junto a nós. E é isso, resumindo, o bem desinteressado, prática do bem desinteressado, fazer o bem sem olhar a quem. E como os Espíritos dizem, um dia a nossa ocupação será só essa, fazer o bem. Então leve o nosso abraço fraterno do Grupo Espiritário de Lacerda, lá para a sua casa de origem. O nome me fugiu agora, mas você sabe muito bem, então leve o nosso abraço. E agora, para a gente encerrar, a gente pede que você faça a prece de encerramento. Mestre amado Jesus, como sempre, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome. Permite, Pai, que esses irmãos abnegados, amigos da espiritualidade superior, que nos acompanham incansavelmente, a nos intuir, a nos exortar ao bem, encontre lugar, encontre ouvidos em nós, para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, nos aproximar de Ti e nos distanciar da dor, do sofrimento, de tudo que nos aflige nesse plano terreno. Ajuda, Pai, todos aqueles que neste momento estão sofrendo nos hospitais, nos presídios, nas ruas, sem lar, sem pão, sem família. Ampara esses sofredores, Jesus. E em Teu nome, nós mais uma vez agradecemos e encerramos, ou passamos a palavra ao nosso irmão para que encerre a nossa reunião pública. Que assim seja, e assim com as palavras de prece da nossa irmã, nós agradecemos mais uma vez a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, benfeitora, a Deus nosso Pai, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor. E desejando a todos que essa paz que permanece no nosso ambiente nos acompanhe nos nossos departamentos de trabalho, nos nossos lares, enfim, que esteja sempre conosco, hoje e sempre. Está encerrada a nossa reunião doutrinária da tarde de hoje. Muita paz a todos.